Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes. Nós vamos continuar aqui na nossa sala de aula invertida do módulo de número 13 do CyberOps Associate, que fala sobre invasores e suas ferramentas. Vamos lá, pessoal? Ok, o que a gente vai aprender aqui? Quem está atacando nossa rede e ferramentas do agente de ameaça. Na verdade, nós vamos fazer uma classificação desses atacantes e também classificação de quais ferramentas esses atacantes usam. Okay? Antes de tudo, é muito importante, e é a primeira vez que a gente fala no curso sobre isso, a diferença entre essas três palavrinhas, ameaça, vulnerabilidade e risco. Qual a diferença e semelhança entre elas? Uma ameaça é o quê? Um perigo em potencial para um ativo que eu tenho na minha empresa. Tá? Como, por exemplo, os próprios dados ou mesmo a rede. Tá? E a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é uma fraqueza que o sistema tem, que pode ser explorada pela ameaça. Superfície de ataque é a soma de todas as vulnerabilidades que um sistema possui. Um exploit é um mecanismo que é usado para quê? Para explorar uma vulnerabilidade com o objetivo de comprometer um determinado ativo. E um risco é o conceito mais subjetivo que há, porque ele depende do contexto. Primeiramente, o risco é um número que indica a probabilidade de uma determinada ameaça explorar uma vulnerabilidade. Então, essa palavra risco, ela junta todas as outras. Repara, repetindo, é uma probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, específica de um ativo e que resultar numa consequência indesejável. Porque às vezes explora e não tem consequência nenhuma, então não é risco, tá certo? Então, é a coisa mais difícil de ser medida justamente essa probabilidade, ok? Vamos lá. Gestão de riscos. Então, eu tenho aqui os nossos riscos identificados. Como é que eu vou gerir isso? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é aceitar o risco, não fazer nada. Olha, esse risco aqui é muito pequeno, não vale o esforço, então eu não vou fazer nada com relação a ele. Ok. Prevenir os riscos. Eu posso prevenir. O que significa prevenir os riscos? Eu evito a exposição ao risco. Tá? Mas é uma atitude bem radical. Por exemplo, eu não vou sair de casa depois das 10 da noite, porque é muito perigoso. Então eu estou prevenindo o risco. Não vai acontecer nada na rua, pelo menos comigo, se eu não sair de casa. Certo? Quando eu opto por reduzir o risco, bom, eu vou tomar atitudes que façam que, mesmo eu correndo risco, esse risco tenha probabilidade menor de acontecer. Tudo bem, eu vou sair à rua após as 22 horas, mas eu vou usar um carro blindado. E a transferência de risco é quando eu faço com que essa gestão de risco seja terceirizada. Por exemplo, eu contrato uma empresa para lidar com os riscos, ou alguns dos riscos, e dou toda a responsabilidade para essa empresa, para cuidar disso para mim. Ok? Outros termos também são usados aqui, como contramedida, impacto. Depois façam a leitura aqui, vale a pena. Muito bem. Hackers. Quais são os tipos de hackers que existem? Aqui, o nosso material classifica em 3 tipos. E também toda a comunidade de cibersegurança classifica assim. Os White Hat Hackers, Black Hat Hackers e os Grey Hat Hackers. Okay? Então, o que é o White Hat Hackers? São hackers do bem. E o Black Hat Hackers são os hackers do mal. E o Grey fica numa situação aí meio intermediária, tá certo?
que o White Hat faz? Ele simula ataques, ele é contratado pela própria empresa para simular ataques e outras questões com relação à rede, para poder avaliar e mitigar as questões das vulnerabilidades, riscos e ameaças da rede. Tá? Já o Black Hat faz a mesma coisa, só que geralmente para roubar alguma coisa, tá certo? Ou seja dinheiro ou informação, alguma coisa ele está querendo atingir com esse ataque. Tá? Já o Grey Hat, ele simula um ataque, ele observa, ele detecta quais são as vulnerabilidades, até pode fazer um ataque. Para quê? Para poder informar a essas pessoas, esses donos da empresa: olha só, você tem uma vulnerabilidade aqui, eu conheço e eu sei consertar, que tal você me pagar para isso? Tá certo? Para oferecer o seu serviço. É um exemplo do Grey Hat Hacker. E tem muita gente fazendo isso, não é pouca não, gente. Tem até aí já entra no White Hat, né? As empresas que promovem uma caça a vulnerabilidades e pagam bem se você descobre elas, ok? Muito bem, e esses atores de ameaça aqui? Podem ser qualquer um desses três, tá? Mas como é que eles são classificados, assim, em termos de conhecimento, ok? A gente tem os Script Kiddies, que são aqueles que são iniciantes, muitas vezes aprendem vendo o vídeo do YouTube ou lendo algum material, copiando e colando, né? Temos também os corretores de vulnerabilidades, ok? Que são esses que a gente comentou agora, que são Grey Hat. Hackvistas são aqueles que não pretendem, geralmente, obter dinheiro com os ataques e sem se mostrar, ter visibilidade em torno de algum ativismo, ok? Tem os cybercriminals mesmo, que eles querem, na verdade, dinheiro, né? E os patrocinados pelo Estado, seja para fazer espionagem, seja para fazer uma cibersegurança defensiva, né? Ok? Os cybercriminals, né, que são esses caras aqui, eles existem e acabam fazendo muito dinheiro com a questão dos cyberataques, né? Então eles devem ser evitados, identificados, evitados, mitigados, né? Bom, para isso, a gente tem algumas tarefas, mas que não somente os agentes de segurança devem fazer, né, mas as próprias empresas, colocar políticas, nós mesmos, cada um de nós, né, a gente tem que ter essas atitudes. E aqui estão alguns exemplos das principais atitudes que a gente tem que ter para poder melhorar esse ecossistema de segurança mundial, né? Aqui, por exemplo, só contratar fornecedor de TI confiável. Usar software de segurança sempre atualizado. Antivírus, anti-malware, né? Testes de penetração regulares, feitos por hackers do bem. Backup na nuvem, alterar periodicamente a senha do Wi-Fi, a gente pode fazer aqui em casa, né? Políticas de segurança sempre atualizadas à empresa, né? Aplicar senhas fortes e autenticação em 2 fatores. São apenas alguns dos principais elementos para isso, né? Quando a gente tem as ameaças, a gente pode construir também, classificar de maneira organizada e construir indicadores de ameaças, né? São os indicadores de comprometimento. Aqui está, nessa imagem aqui, está um exemplo de como é que a gente organiza essa questão das ameaças, né? Vamos ver mais a fundo depois isso aí nos capítulos posteriores, ok? Indicadores de ataque. Bom, aí depois que a ameaça já entrou, né? Eu também posso criar esses indicadores, ok? Muito bem. Compartilhamento de ameaças. Isso é uma coisa bastante interessante, bastante importante, que tem acontecido recentemente, inclusive a conscientização também. Tanto agências do governo como também consórcios de empresa têm trabalhado para mitigar, para conscientizar as empresas e pessoas, e também uma espécie de compartilhamento. Ou seja, se eu descubro uma ameaça, se eu descubro como evitar essa ameaça, eu vou publicar, vou tornar isso público, para cada vez mais e mais as entidades que promovem a segurança, inclusive você mesmo,
que é técnico de cibersegurança, né, vai poder trabalhar, ok? Muito bem, aqui alguns tipos de marketing, de propaganda sobre isso. Aqui está um exercício para vocês fazerem, ok? Vamos lá. Ferramentas do agente de ameaça. Quais as ferramentas que eles podem usar, ok? Vamos ver? Então, o que são essas ferramentas de ataque? São as ferramentas que tanto o hacker do bem quanto o hacker do mal utilizam para realizar os ataques, né? À medida que o tempo foi passando, essas ferramentas ficaram mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, a facilidade de uso também aumentou, né? O que torna o quê? O número de ataques que acontecem hoje em dia é muito maior, ok? Como é que isso evoluiu, gente? Aqui, ó. O que a gente tem aqui? Isso também é uma classificação, tá? Uma classificação dessas ferramentas. Cracker de senha, isso aqui já é autoexplicativo, né? Hacking sem fio, digitalização de rede, ou seja, eu faço sniffer de rede, né? E ferramentas de hacking, ferramentas de elaboração de pacotes para a gente poder fazer penetração, testes de penetração, né? Interessante também que essa lista ela vem com os próprios softwares que são usados aqui, não é verdade? Não é isso? Tá? O que mais? Ó, sniffer de pacotes, tá vendo? As ferramentas aqui do lado, e vários. Então, é interessante que vocês leiam cada uma dessas ferramentas, né? E uma ou outra vocês podem experimentar. Muitas delas estão no próprio Kali Linux, que é uma distribuição de Linux que foi feita já com todos esses softwares instalados. Bastante interessante, né? Os ataques que usam essas ferramentas também podem ser classificados. Por exemplo, ataque de escuta. Ocorre o quê? Quando há espionagem. Ataque de modificação de dados, autoexplicativo. Falsificação de IP, quando uma máquina finge ser uma outra. Ataques baseados em senha. Ocorre o quê? Quando o ator obtém credenciais de uma conta válidos. O que mais? Negação de serviço. Ocorre quando você pega e impede que usuários que queiram acessar um serviço, eles ficam impedidos de acessar aquele serviço. O servidor nega serviço. Man in the middle é o ataque onde o hacker ele fica no meio da comunicação, entre a origem e o destino da comunicação. Ataque de chave comprometida, quando você descobre uma chave, geralmente uma chave criptográfica, né? E o ataque de sniffer é quando você vai snifar para reconhecer a rede, ok? Muito importante fazer esse teste aqui, essa quiz. E assim a gente finaliza o módulo 13. Desta forma, pessoal, vamos direto aqui para o módulo 14, de forma que essa gravação vai ficar com esses dois módulos. Façam esse teste aqui, muito importante, para vocês consolidarem os conhecimentos deste módulo, ok? Vamos para o 14? O que a gente vai ver no 14? No 14, nós vamos ver as ameaças e ataques que são comuns. Vamos aprofundar um pouco nessa classificação e descrição desses elementos aqui. A gente vai ver sobre malware, ataques comuns de acontecerem em redes, que são os ataques de reconhecimento, ataques de acesso e ataques de engenharia social, e os próprios ataques de rede, a classificação deles, ok? Malware. Bom, um malware pode ser qualquer agente malicioso que vai entrar na tua rede ou na tua máquina, tá? Mas existem alguns malwares que são mais comuns. Quais são eles? O vírus,
o worm e o cavalo de Troia. Nós vamos explicar cada um deles agora. O que é um vírus? O vírus é um software, é um programa, tá? E esse software, ele precisa ser inicializado pelo usuário ou pela máquina, tá certo? Então você recebe geralmente um vírus ou por e-mail ou por uma USB, tá? E você tem que ir lá, dar 2 cliques, executar para esse programa rodar. Então esse é o vírus. Já o cavalo de Troia pode ser uma maneira de você receber esse vírus, tá certo? O cavalo de Troia, ele finge ser uma coisa boa, mas dentro dele tem escondido uma coisa ruim. Por exemplo, você recebe um e-mail com um anexo, uma foto de uma paisagem lindíssima, mas dentro dessa foto tem, por exemplo, o código de um vírus ou de um worm, ok? E já o cavalo de Troia, ainda sobre ele, né? Ele tem algumas classificações, ele pode carregar dentro dele ferramentas que querem destruir o teu sistema, que querem instalar um bot, quer que o seu dispositivo seja controlado remotamente, ou que ele capture a senha que você está digitando e mande para um host remoto, ok? Então, na verdade, o cavalo de Troia não faz isso, ok? O cavalo de Troia, ele pode carregar dentro dele programas que façam isso, ok? Aqui, ó, geralmente aqui a classificação do cavalo de Troia, tá vendo? Finalmente o worm. O que é o worm? O worm é também um programa. Só que qual a diferença dele para o vírus? Tá? O worm, ele só precisa ser executado a primeira vez. Ele explora vulnerabilidades da rede para se propagar e se espalhar em outras máquinas. Tá? Então o worm, ele é muito devastador, ele consegue se espalhar rapidamente e causar um dano grande. Por exemplo, a gente tem alguns worms famosos que aconteceram. O Cold Red, que aconteceu em 2001, ele afetou em apenas 19 horas mais de 300 mil servidores em todo o mundo. O que mais? Outra, chamado SQL Slammer. Esse foi pior ainda. Ele se espalhou em 30 minutos. Tá? E o detalhe é o seguinte, que o antídoto para ele, ou seja, a correção da vulnerabilidade já tinha sido lançado 6 meses antes. Esse fenômeno que aconteceu em 2003 alertou a comunidade pela necessidade da gente manter sempre os sistemas atualizados, seja o computador, seja o servidor, seja os dispositivos intermediários, os firmwares. Então todos eles têm que estar o quê? Atualizados. Falando mais um pouquinho sobre o worm. O worm, ele também pode ser dividido em vários componentes e também um ciclo de ação do worm. Tá? Muitas vezes o worm, ele fica escondido. Né? Por exemplo, ele se propaga sem fazer nada durante 19 dias e lança um ataque numa determinada data. Depois ele para, como se nada tivesse acontecido. A gente vê, inclusive, alguns vírus e bactérias fazerem isso com o ser humano, né, gente? Repete o ciclo e assim fica difícil de detectar e mitigar ele. Tá? A gente pensa que está tudo bem, mas ele está só dormente. Né? Está em hibernação. O ransomware é um malware que está bastante atual, tá? E acontece muito. Existe uma estatística que acontece um ataque ransomware bem sucedido a cada 2 minutos no mundo. Tá? É muita coisa. O que é o ransomware? É o sujeito colocar algum malware na sua máquina, no seu servidor, criptografar os seus próprios dados e pedir um resgate, um dinheiro, geralmente em Bitcoin, para poder liberar o sistema de novo para você. E muita gente paga, tá, gente? Aqui outros exemplos de malware também. Tem o spyware, o
adware, o scareware, phishing e rootkit, tá? Então, tem aqui as descrições do que são eles, né? E são também bastante conhecidos. É interessante ler e aprender o que são, o que é cada um deles, ok? Bom, é comum uma máquina infectada com malware ter alguns sintomas, apesar de que um malware bem feito, ele é silencioso, ele não causa sintomas. Mas se você tiver algum desses sintomas, comece a desconfiar que pode ter alguma coisa errada na sua máquina e é bom aplicar um scanner ou no seu sistema, né? Tá? Então, aparência dos arquivos, antivírus desativados, tela congelando, maior uso da CPU e memória do que o de costume, né? Problemas de conexão à rede, etc. Okay? Um teste sobre essa seção, desse módulo. Tá? Aqui também uma prática interessante a vocês fazerem. Tá? Tipos de ataques de rede. A gente pode classificar também os ataques em alguns tipos. Okay? Quais sejam? Ataque de reconhecimento, ataque de acesso e ataque de negação de serviço. O que vem a ser o ataque de reconhecimento? O ataque de reconhecimento é sempre o primeiro que acontece. Ele vai identificar as vulnerabilidades que o seu sistema tem. E um sistema de segurança bem feito, um sistema de segurança bem efetivo é aquele que mitiga o ataque já no reconhecimento. Ou seja, não deixa acontecer nem o reconhecimento. Porque esse é o princípio de tudo. O agente de ataque ele precisa do reconhecimento para ele verificar quais são as vulnerabilidades e fazer o ataque. Tá? Então, consulta as informações de um determinado alvo, faz a varredura de ping, vê quais são os IPs que estão ativos, as portas que estão ativas, se existem vulnerabilidades que estão abertas, que não estão ainda. Ele tem um banco de dados de vulnerabilidades, né? Ele testa para ver se esses patches já estão aplicados ou não, e etc. E aqui também, como na outra tabela, de maneira muito interessante, são colocadas aqui as ferramentas por meio das quais são feitos esses ataques de reconhecimento, ok? Muito bem. Aqui alguns exemplos de ataque de reconhecimento. O primeiro é o Ruiz, que você pode descobrir. É aberto, tem um banco de dados aberto na internet para você descobrir quem é o dono de determinado domínio e várias informações importantes sobre ele. Varredura de ping para saber quais são os IPs que estão ativos na rede. E varredura de porta para saber quais são os serviços que estão ativos na minha rede. Tá? Vale muito a pena assistir esse vídeo, hein, gente? É um vídeo curtinho, de 2 minutos e 58, para vocês verem isso tudo acontecendo em ação. Tá? Ataque de acesso, segunda classificação, segundo tipo de ataque. É aí sim que a ameaça ela vai ser consolidada, ela vai explorar a vulnerabilidade e conseguir alguma coisa com isso. Por exemplo, ataque de senha. É um ataque muito comum para você descobrir a senha. Né? Ataque de falsificação de identidade, que é o spoofing. Você finge ser um equipamento que você não é, para receber informações, ou mesmo para entrar com man in the middle nessa rede. Né? Exploração. Outros ataques, né? Exploração de confiança, é quando você tem acesso a uma máquina e essa máquina tem acesso a outras coisas. Você não teria direto acesso às outras coisas. Então, primeiro você ataca uma máquina que está vulnerável e esta sim é usada para atacar outros ativos. Redirecionamento de porta também acontece quando você quer que um serviço, o serviço venha para você em vez de para o servidor. Né? Man in the middle, quando nós já falamos sobre isso, né? Quando ele está interceptando as comunicações. E buffer overflow é um ataque de negação de serviço também. Tá? Esse termo buffer overflow ele está intimamente ligado à parte programática, tá? Mas o ataque de negação de serviço pode explorar várias vulnerabilidades diferentes, não só as de camada 7, mas também as camada 3, camada 2, camada 1 e camada
Um também não tanto, né? Mas camadas 2, 3 e 4. Ok? Muito bem, um vídeo sobre isso, né? Engenharia social, o terceiro tipo, que é, eu acho, calcanhar de Aquiles de todas as empresas, né? E tema de muitos filmes que vocês veem sobre cibersegurança. Aqui, e isso cai em prova, tá, gente? Alguns tipos de ataque explorando o quê? Engenharia social. Então tem aqui o pretexto phishing, spam, iscas e etc. Isso aqui são ataques de engenharia social. Por meio do ser humano, você vai obter informações. Você pega e usa várias técnicas onde você se relaciona com as pessoas da empresa para obter as informações que você necessita, ok? Ou para roubá-las. Né? Algumas práticas recomendadas para mitigar os ataques de engenharia social, ó. Nunca diga suas senhas, né? Isso parece uma coisa boba. Ah, como é que eu vou dizer minha senha? Né? Às vezes telefonam para você fingindo que é uma empresa de banco e pede tua senha e você dá. Né? Você fala assim, ó, não vou dar senha, desculpa. Né? Nunca deixe suas credenciais onde as pessoas possam ver. Nunca abra e-mails que você não conheça direito. Nunca libere informações. Inclusive o Gmail agora está vindo, né? O Gmail empresarial está vindo com a tarja amarela. Olha, esse e-mail aqui foi de alguém de outra empresa. Tem certeza que você quer realmente abrir? Né? Bastante interessante, né? E várias coisas que vocês podem ler aqui, que são exemplos, né, de ações que vocês fazem para evitar os ataques. Okay? Fortalecimento, né, desse elo mais fraco, que somos nós somos o elo mais fraco. As máquinas, em termos de cibersegurança, elas podem ser programadas, mas a gente é psicologicamente influenciável, né? Aqui, gente, é bastante bacana esse laboratório, simplesmente para vocês conhecerem esse Sun Institute aqui. Vale a pena consultar esse site para saber sobre esse instituto, ok? Negação de serviço, falar sobre um pouquinho sobre isso, né? Os ataques de negação de serviço podem ser diversos, esse vídeo mostra muito bem isso aqui. O que é um ataque de negação de serviço? É quando você ataca um servidor e o serviço que ele estava oferecendo para clientes legítimos, ele deixa de oferecer. Exemplo, você vai num site de vendas, quer comprar alguma coisa, chegando lá você não consegue acessar esse site de vendas. Ou um site que fornece, um site do governo, que fornece informações importantes. Gente, a negação de serviço pode acontecer também, não por ataque, mas por um excesso de acessos. Por exemplo, você vai comprar ingresso do Rock in Rio no dia que eles vendem. Você pode não conseguir acessar o sistema. Isso é negação de serviço. Né? Tá? Mas existe a negação de serviço deliberada, que um hacker fez. Isso é um ataque de negação de serviço. Bom, pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira, a maneira é mais direta, que você manda uma grande quantidade de tráfego, tá, para um servidor. Ele vai exceder, ou vai atingir o máximo de atendimentos que ele pode atingir e acaba não atendendo clientes legítimos. E também você pode mandar um pacote que ele não sabe manipular. Tá? Isso é bastante interessante também. Existem alguns tipos de pacote que o protocolo, ou o protocolo TCP, ou o protocolo IP, ou o protocolo Ethernet, não sabem manipular. E acaba travando lá a placa de rede, ou travando o sistema. E nega serviço. Tá? O ataque de negação de serviço ele pode acontecer de duas maneiras. Negação de serviço direta, ou seja, um cara só atacando várias vezes um servidor, ou ataque de negação de serviço distribuído, tá? DDoS. O DDoS é o que? São várias máquinas zumbis servindo a um agente apenas, de modo que o ataque vem de vários lugares diferentes. Esse é o mais difícil de mitigar, tá? Porque ele se parece realmente com acesso legítimo, ok?
Aqui, ó, elementos do DDoS, a gente tem o cara, que é um manda-chuva lá, o hacker, né? Ele pega e tem várias máquinas chamadas de manipuladores ou handlers, ok? Essas máquinas atuam comandando, esses são os centros de controle que comandam as máquinas zumbis, que pode ser a sua máquina que você tem na sua casa, que recebeu um cavalo de Troia, instalou um servidorzinho imperceptível. E a sua máquina, ela serve para atacar outras e você nem está sabendo disso, tá? É o chamado agente zumbi, tá? É a sua máquina. E aqui é a vítima que está sendo atacada, ok? Aqui é a descrição de tudo que a gente falou agora. Um videozinho falando sobre o Mirai Botnet. Isso é uma outra ameaça também bastante interessante. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, de que a gente tem equipamentos na nossa casa, na nossa empresa, que tem senha padrão, tá? Então, este bot, um robô, né, ele explorou isso, tá, para instalar a ameaça dentro. Imagina um seu roteador aqui de casa, que está com uma senha vulnerável, ele pega e uma ameaça instala no firmware da tua caixa uma ameaça, né? Isso tem sido evitado, por exemplo, todos os equipamentos de operadoras que são alugados, que são colocados em comodato nos clientes, agora vem com senhas complexas, ok? Muito bem. O Buffer Overflow, nós já falamos sobre ele, né? Ping da morte é um deles, mas facilmente evitável hoje em dia, né? Falar um pouquinho sobre evasão, tá? Uma das maiores preocupações dos agentes de ameaça é manter os seus malwares imperceptíveis, tá? Para isso, ou eles consomem pouco recurso, é um método de evasão também, mas eles podem usar de várias outras técnicas para se manter imperceptíveis. É como aquele filme que tem um avião que voa abaixo para evitar que o radar o detecte, né? A mesma coisa que existem várias técnicas de evasão. Quais sejam? Criptografia, evidentemente. Obviamente que os IPS ou os outros softwares para evitar os malwares não conseguem ler o que está criptografado. A criptografia é um elemento. Então, uma técnica de evasão é usar de criptografia, inclusive legítima, né? Para que o IPS ou mesmo os outros dispositivos pensem que é um tráfego comum, não um tráfego de malware. Muitas vezes também esse processo de evasão é usado para vazar dados que estão na empresa para fora, saem disfarçados, ok? Ou criptografados. Esgotamento de recursos, claro, se você pega uma caixa que ela faz detecção de malware e você esgota ela não vai detectar você, tá certo? Você vai passar. Fragmentação do tráfego, muitas caixas e muitos softwares não conseguem lidar com tráfego fragmentado, ok? Então você consegue passar, passa boi, passa boiada, passa a informação fragmentada. Interpretação errada do nível de protocolo. Essa é uma técnica também que utiliza dos próprios protocolos, né, para poder evadir. Substituição do tráfego, inserção de tráfego, pivotamento, rootkits, de novo aparecendo aqui, né, gente? E os proxies. Então, vale a pena dar uma lida nisso tudo depois, tá, gente? Para vocês verem quais são essas técnicas de evasão. E, obviamente, os sistemas modernos de prevenção, detecção e etc., de cibersegurança, eles detectam esse tipo de evasão, ok? Muito bem, mais um teste, okay, que deve ser feito. E aqui a gente finaliza o módulo 14. Bons estudos para todos. Não deixem de fazer o questionário sobre esse módulo também, tá? E façam também o exame, ok? Desses módulos. Até a próxima sala de aula invertida.
Um abraço a todos.